Oi, gente boa de Deus. É uma alegria estar com você hoje aqui. Na semana passada eu dei uma parada. Eu tive uma semana um pouco complexa do ponto de vista orgânico. Nada que seja preocupante mesmo, mas um conjunto de coisas me acometeram de maneira simultânea, o que me paralisou a semana passada quase toda. Eu não pude fazer a nossa continuidade de Mateus, porque eu não estava em condições físicas perfeitas, e aí você vai ficando mais velho, e o cuidado da mulher, dos filhos e tudo vai aumentando, assim, sobre você, o que é muito bom você ser devidamente cuidado e protegido pelo amor dos que cercam você. A tal ponto que eu vinha passando mal a semana toda, houve um agravamento, aí pela quinta ou sexta-feira, e sábado eu tinha que ir a São Paulo. Convidei todo mundo para me encontrarem lá na igreja Bethesda, em São Paulo, o meu amigo Ricardo Gondim e o Vili Fomin, e muitos outros amigos. Então, saí daqui de casa, fui para o aeroporto. Eu sempre chego bem antes no aeroporto, eu não gosto de estresse e nem posso viver com estresse. Estresse me dá imediatamente angina no peito. Eu tenho uma condição cardíaca antiga, já desde os meus 26, 27 anos de idade. Já fiz algumas intervenções, tomo cuidados. A máquina é boa, cardíaca, mas o cabeamento, durante todos aqueles anos de viagens diárias, dormindo 3 horas, no máximo 4 por dia, e a maioria de cujo tempo dentro de avião e cruzando os mares para lá e para cá, muitos anos, comendo tudo que viesse. E às vezes o que vinha não era bom para comer, mas vamos lá. E eu nunca obriguei ninguém a me oferecer nada de nenhuma natureza que não fosse o que houvesse disponível. Eu só comi o disponível a vida inteira. Mas a acumulação disso me fez mal. E aí você começa a notar o peso disso. No caso, já depois de uma certa idade, depois de 25 anos de acumulação, foi pesando. E de lá para cá eu venho cuidando e melhorando a minha situação, mas voltando à viagem. No aeroporto eu passei tão mal aqui, e eu não vou entrar nos detalhes porque me alongaria demais, a ponto de verificar que eu estava fazendo aquilo que o livro de Provérbios recomenda que a gente não faça, a saber, sacrifício de tolos. Eu passando mal e querendo ir passar mal, e pior ainda distante de casa. E aí liguei para minha mulher, eu falei com ela num áudio, eu creio, e aí ela disse: volta agora para casa, já, por favor, volta agora. E eu não estava com coragem, aquela culpa ministerial que me animou tantos anos a fazer tantas coisas que eu não podia, nem tinha condições, estava ali ainda latente. Aí eu liguei para o meu amigo Vili Fomin, expliquei a situação, e ele disse: não, por favor, fica aí. A gente remarca isso, sua saúde vem em primeiro lugar, cuida de você e não se preocupe com a gente, nem guarde nenhuma culpa, fique em paz. E aí eu voltei para casa e piorei. Piorei de sábado para domingo, domingo o dia inteiro foi horrível, segunda-feira foi pior ainda. Eu comecei a melhorar de
já na terça-feira, um pouco melhor, e hoje eu estou melhor. Por isso é que, na primeira oportunidade que eu tive, eu voltei. Agora, quem olha o meu rosto dali não está vendo ninguém pálido aqui, porque não é algo que se manifeste através de uma expressão macerada. Não, graças a Deus, é um conjunto de coisas que toca mais o trato gastrointestinal e algumas reações cardíacas decorrentes de outros elementos que não do próprio coração. Ele apenas é um órgão de choque nesses casos. Mas eu estou aqui bem e me recuperando. Ficarei ótimo com a graça de Deus. E você que chegou aqui aí, agora, antes de qualquer coisa, eu peço que você colabore conosco. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho e deixe o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende, especialmente aqui nessa plataforma em que a gente está para alcançar 1 milhão de pessoas, o que vai nos catapultar para um lugar de mais preeminência, de visibilização. E eu peço que você não deixe de participar e de chamar os seus amigos para se inscreverem, tocarem no sininho e deixarem o seu like, tá bom? No nosso último encontro, que eu tinha prometido que prosseguiria na terça-feira passada, está gravado aí, eu disse, terça que vem nós vamos começar no que aqui está dito, no findado sábado. Ao entrar, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aí se você vai a Marcos 16, você tem a mesma narrativa, seja dizendo no findado sábado ou ao iniciar o primeiro dia da semana, ou seja, se foi de 11h30 para meia-noite, não faz mal, ou se foi de meia-noite para 1h da manhã, não faz mal, ou se foi às 3h da manhã, tanto faz. Foi nessa virada, e o Novo Testamento não tem nenhuma meticulosidade, nenhuma acurácia pequena, minimalista, amosquitada, de entidades de microscópio, de verdade, de vírgulas, a nos oferecer. Ou nos oferece uma narrativa do real, do histórico. Foi de sábado para domingo. Um pouco para lá, um pouco para cá. Isso é tudo coisa de religioso que quer ser preciso, mas esses 4 evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, não nos oferecem essa precisão, nem cronológica, tampouco sequencial, não tem essa vontade e esse arbítrio de meticulosidades apequenadas para demonstração de exatidão. Exatidão aqui nos evangelhos é uma coisa só, a saber, o testemunho de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a exatidão. Mas eu que disse que a gente iria começar no findar do sábado, vou fazer como eu sempre fiz durante o curso da nossa exposição de Mateus e vou fazer uso dos evangelhos paralelos, nas narrativas paralelas. E aqui no caso, no dia de hoje, eu trago você para o Evangelho de João, no capítulo 20, acerca do qual eu já fiz a narrativa, recorrendo ao Evangelho de João, capítulo 20, de 1 a 10, sem ler. Enquanto eu falava de Mateus, eu fui citando João de memória. E os lençóis envoltos no corpo, os aloés, os bálsamos, vimos o túmulo de um homem rico, a saber, José de Arimateia, as mulheres cuidando,
e aquele primeiro casulo que eles fizeram para o pernoite do corpo na tumba, daquela sexta para o sábado, mas as mulheres tinham assentado no seu coração que voltariam no domingo cedo para terminar o processo de embalsamamento. E eu também mencionei algo que só João menciona. No capítulo 20, no verso 5, também no verso 6, que é acerca dos lençóis e de um lenço especial que fora deixado sobre o rosto de Jesus. Enrolaram-no todo, fizeram um casulo com os bálsamos e os aloés, ele ficou como que semi-engessado e uma abertura no rosto. E puseram um lenço à parte no rosto dele. E é o que se diz, quando começa aqui em João, no capítulo 20, diz que no primeiro dia da semana aqui já se dá a cronologia como começando no domingo de madrugada. Lá em Mateus é ao findar do sábado, que era quando atingisse aquele horário que a religião judaica determinava que começava o outro dia, de sol a sol. Pois bem, aqui, sem nenhuma preocupação, se diz, já era o primeiro dia da semana. Na nossa expressão vocabular e de calendário, é no domingo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Eu disse que era uma pedra de 1,5 toneladas, com o selo romano que havia sido pedido pelas autoridades religiosas dos judeus, e com uma escolta da mais bem estruturada possível que os romanos tivessem em Jerusalém para guardarem a porta do túmulo para que não se criasse uma celeuma insolucionável, se viesse a versão, de acordo com as autoridades da religião judaica, conforme eles mencionaram, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, ao terceiro dia ressuscitarei. Eu já fiz menção a isso, dizendo que àquela altura, quando Jesus falou o que falara, eles atribuíram isso a derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Agora, eles estão demonstrando que tinham entendido exatamente o que Jesus tinha falado e que Jesus tinha se referido à sua própria ressurreição. Então, como sempre, a interpretação da religião é de acordo com a conveniência da hora, da circunstância e do momento, e não conforme a honestidade interpretativa. Mas o problema é que eles esquecem das suas próprias mentiras e acabam declarando as verdades que com suas mentiras tentam ocultar. Aqui e ali aparece o que eles estavam escondendo, como foi o caso aqui. Chegaram lá e a pedra estava revolvida. Então, correu. Aqui se diz que foi Maria Madalena. No texto de Mateus, diz que a Maria Madalena e a outra Maria. E em cada um dos evangelhos, você todavia verá que é um grupo de mulheres, um pequeno grupo de mulheres, capitaneadas pela Madalena. Então, correu. Aqui se singulariza esse testemunho em Maria Madalena, em João, portanto, ele olha para Maria Madalena mais do que para qualquer outra pessoa presente naquela ocorrência. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro, que era o devastado, o cara que tinha negado, o mais preeminente nas afirmações de fé, de confissão, de impulsos, de pusilanimidade. Ao mesmo tempo, o que negava, o que dizia sem pensar, o que afirmava sem ponderar, o que dizia que suportava o que não aguentava.
Enfim, esse indivíduo que a gente teve já tanta intimidade com ele no curso desses 3 anos, viajando com ele de mãos dadas aqui pelas páginas do Evangelho, foi Maria e falou com Simão Pedro e com o outro discípulo. Por se tratar do Evangelho de João, é interpretação unânime, esse outro discípulo é o próprio João, sem fazer alusão explícita ao seu próprio nome. Era aquela famosa postura de humildade implícita, sem dizer, e eu também. Mas o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo, em João, ele sempre recorre a algum modo dele em relação a Jesus para se autocaracterizar. E aqui é o outro discípulo, é quem estava sempre junto em todas, na transfiguração, nos ambientes os mais variados, no Getsêmani, onde quer que o grupo ficasse menor ou pequeno, João também estava lá. Pois bem, e o outro discípulo a quem Jesus amava, aí se sabe definitivamente que é João assinando o seu próprio nome, sem dizer e eu. E disse-lhes, Maria Madalena, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Ou seja, os discípulos e as discípulas de Jesus disseram, tiraram a pedra e roubaram o corpo. A tumba está vazia. Aí quando Pedro e João ouviram isso, saíram correndo juntos, Pedro e o outro discípulo, e foram direto para o sepulcro. Eles não estavam a quilômetros de distância. Como eu tenho repetidamente dito, são distâncias pequenas. Provavelmente de onde eles estavam até o sepulcro de José de Arimateia fosse uns 2 quilômetros no máximo, 2,5 estourando, já era uma distância enorme. No âmbito da Jerusalém amuralhada, não era nada grande, nem é. É só chegar lá e ver. Pois bem, saiu correndo com o outro discípulo. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo, que é João, o mais jovem, esse que diz de si mesmo, aquele a quem Jesus amava, correu mais depressa porque era mais novo do que Pedro. Tinha mais gás. Chegou antes de Pedro, passou a Pedro na corrida e chegou primeiro ao sepulcro e entrou. Ele chegou e olhou. E abaixando-se, ele viu os lençóis de linho soltos. O que chamou a atenção dele quando ele viu os lençóis de linho? É que os lençóis estavam no estado de oquidão. Como eles tinham sido o invólucro em torno do qual eles puseram o pano, o linho, e envolveram o corpo, chocou João. Não havia sinais de uma luta, de um indivíduo acordando da morte, querendo arrancar tudo, aquele desespero de vou tirar tudo, sai daqui, não. Estava oco. Era um casulo. E qual era o sinal que mais tinha assombrado a João? Era a oquidão. Era o vazio no casulo. O casulo intacto. O corpo atravessara o casulo. E o casulo ficara oco, endurecido, vazio, intocável, porque aquele a quem ele envolvera não saíra de dentro dele,
simplesmente o traspassara, o atravessara. Toda a matéria que nós temos examinada com microscópios adequados, até a perspectiva quântica, vai permitir você ver que tudo que você chama de materialmente sólido é vazio, é atravessável. Eu é que tenho a sensação dessa solidez, porque essa é uma energia bem concentrada. Mas se você entrasse no nível das nano-observações e do olhar para dentro da dimensão subatômica, você ia ver que essa pedra é vazada. Toda vazada, só não é para mim. Mas ele atravessou. Ele estava vindo de uma dimensão mais profunda do que o da mecânica quântica. Ele está vindo de algo que a ciência não consegue nem tanger sequer de longe. E atravessou e deixou o casulo. E ficou só aquele quadrado sobre o qual tinham posto um lenço que cobria os olhos, o nariz e a boca dele, o rosto, a face. Ou seja, o verso 7 diz: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que estava com os lençóis, não estava com os lençóis, mas alguém tinha pegado, dobrado e colocado num cantinho, num lugar do lado, com uma gentileza angelical extraordinária. Atravessa a oquidão. E os que vão ser testemunha dessa glória de ressurreição, que participam disso, são aqueles que retiram esse lenço, o colocam do lado e olham a glória daquele atravessamento de camadas dimensionais do Cristo ressuscitado de entre os mortos. Então, entrou também o outro discípulo, João, que chegou primeiro, mas não entrou. Foi Pedro que chegou depois e entrou. Como diz o verso 6, então Simão Pedro, seguindo a João, chegou e entrou. Era próprio do impulso dele. João chegou, olhou, entrou em estado de estupefaciência, chocado, perplexo, mas não entrou. Pedro veio, ofegante, e entrou e ficou bem em cima, olhando. Aí então João entrou também e viu e creu. E que o que mais chocou, mais do que a tumba vazia, eram os lençóis ocos. No caso de João, nada tocou mais profundamente nele como sinal de algo miraculoso do que aqueles lençóis em estado de casulo, de oquidão, de engessamento, com aquele buraco no meio e o lençol, o lencinho posto sobre o rosto, a cabeça dobrado no lugar à parte. Ele viu e ele creu que alguma coisa absolutamente fora da ordem natural das coisas havia acontecido. Ele não ficou impressionado com a pedra removida, ele sabia que não eram eles. Ele não ficou impressionado com o fato da tumba estar vazia. Ele ficou impressionado com o fato dos lençóis estarem ocos e o lenço dobrado com delicadeza num lugar à parte. Ele ficou impressionado com a sutileza do arrombo que rasga as mortalhas da morte, sai vitorioso da morte e mantém a ordem natural das coisas no mundo imediato,
das físicas visíveis, do gesso que envolvera seu corpo e do lenço dobrado e posto num lugar à parte. Isso impactou tanto a João, e é preciso ter uma alma sensível para ficar mais impressionado com isso do que com as outras grandezas, pedra removida, isso e aquilo e tal. Não, ele olhou para aquele detalhe, é quase um olhar de mulher, de observação feminina, delicada e aterradora. E ele creu, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura até aquele momento. Jesus explicava, dizia, olha, vai se cumprir, é assim que vai acontecer, repetiu, mas como eu falei cansativa e exaustivamente a vocês, havia um estado de negacionismo total. A escatologia à qual eles estavam condicionados, não só os religiosos judaicos, mas toda a população dos chamados filhos de Israel tinham uma determinada escatologia messiânica a qual eles estavam agarrados, e que mesmo Jesus tentando desconstruir aquela escatologia, eles não abriam mão dela. Isso foi uma das coisas mais violentas, eventualmente até em razão disso foi que Judas o traiu. Porque também esperava, pela sua perspectiva escatológica, que Jesus fosse virar a mesa no último momento e trazer o reino de Deus no peito e na raça, tudo aquilo que já vimos. Quando certos conceitos ideológicos, teológicos e preferencialmente escatológicos entram na cabeça da gente com suas profecias fanatizantes, é difícil mudar a cabeça de uma pessoa que tenha sido objeto desse condicionamento tão intenso, dessas repetições tão profundas, dessas esperanças fanáticas tão falsas. Porque nem os discípulos de Jesus foram capazes de, até o fim, entender. João diz aqui, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa onde estavam escondidos, pensando. Maria, entretanto, eu acho isso tão lindo. Maria, entretanto. Quer dizer, no meio de tudo isso, Pedro foi embora, João foi atrás, pensando. João tinha visto e disse, meu Deus, aquilo que ele vem falando aconteceu. Ele creu. Mas que dificuldade! Quantas camadas e camadas, layers e layers de teologia, de crença, de religião, de discurso político, ideológico, escatologizado, quanto messianismo politizado eles carregavam na cabeça. Que, mesmo crendo, não foi o bastante para fazê-lo sair correndo e dizendo aconteceu algo. Não, voltou para casa. Tinha visto que algo acontecera. O que Jesus falara começou agora a ganhar mais concreção diante da percepção deles, mas não o bastante. Voltaram para casa. Maria, entretanto. Maria, entretanto. Maria, entretanto. As Marias sempre são as responsáveis pelos entretantos. O entretanto é o que acontece no meio de tantas coisas e no meio de coisas
entretanto, enquanto estou no processo, Maria, todavia, se interpôs com seu olhar de observação, satisfeita de um lado, mas não satisfeita ainda de outro, porque se ele ressuscitou, ele há de se manifestar. Não vai ficar no plano das invisibilidades. Isso vai ganhar concreção. Maria, entretanto, permanecia ali, inafastável, junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, porque ela queria mais do que um casulo para se satisfazer. Ela não tinha nenhuma vocação fetichista para sacralizar o sagrado, o casulo, e levá-lo para algum lugar e passar a adorar o casulo. É coisa de religioso. Ela tinha sido discípula de Jesus, em quem não havia uma gota de culto ao sagrado, nem aos fetiches de natureza religiosa. Maria, entretanto, estava ali, à entrada do túmulo, chorando, querendo mais do que um casulo. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo outra vez. E agora, além do casulo, ela viu dois anjos, dois seres, duas entidades, com aparatos de vestimentas, ou do que quer que os cobrisse, na linguagem do homem de 2000 anos atrás, era uma vestimenta sobre essas entidades, cuja fisionomia não é descrita. Só se os identifica com dois mensageiros celestiais, duas entidades de recados divinos, de intervenções divinas, porque é isso que a expressão anjo significa. Dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira do casulo e o outro aos pés do casulo, e o casulo oco no meio. Então eles, esses entes celestiais ou multidimensionais, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Por que choras? Por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Até aqui Maria ainda tinha um Senhor carregável. Uma vez morto, a gente carrega. Tiraram da cruz, carregaram o corpo de Jesus, lavaram, perfumaram, involucraram, acasularam o corpo dele, colocaram um lencinho sobre o rosto. Era um Jesus ainda objetificável, era o Jesus ainda da crucificação. Não era o Cristo da cruz, ressuscitado de entre os mortos. Ela ainda estava com a mente pregada no cenário da crucificação, da angústia da morte, da perda, do vazio. E o coração dela queria mais. Ela suspeitava, mas não tinha se apropriado ainda. Por isso ela chora. Porque ela não fica satisfeita com um casulo vazio. Ela quer um corpo vivo, ressuscitado de entre os mortos, conversante, dialogal. Por isso é que os seres celestiais perguntam: por que tu choras? E ela lhes respondeu: porque levaram. É uma expressão que designa um objeto carregável, um andor, um santo.
é um Cristo objético, é o Cristo do crucifixo, é o Cristo da crucificação, não é o Cristo da ressurreição ainda. E a maioria das pessoas para na sua caminhada, que não dá nem para a gente chamar exatamente de caminhada de fé, mas para nas suas crenças no Cristo do crucifixo, no Cristo da crucificação. Não dão o passo para o Cristo da ressurreição, o Cristo da cruz, o Cristo do casulo vazio, da tumba vazia, e mais do que disso, um Cristo que não é levável, carregável por ninguém. É sobre ele que todas as coisas repousam e nele subsistem, e ele não é mais carregável por ninguém. Esse tempo acabou. Ela diz, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Pelo menos me dessem a informação para eu continuar a fazer o que eu estava fazendo. Ele não recebeu tratos finais, são carinhos femininos, cuidados bem de alma de mulher, de delicadeza feminina. Eu quero terminar o processo. Eu não posso deixá-lo incompleto em toda essa processualística de sepultamento. É por isso que eu estou chorando. Porque nem isso eu vou conseguir terminar o que eu comecei. Então esses seres celestiais falaram com ela. Após ela dizer, levaram a ele, eu não sei onde o puseram. Os seres celestiais ficam olhando para ela. Eu posso até vê-los com uma determinada expressão de um sorriso transdimensional, olhando nos olhinhos de Maria, que estava de cabeça baixa, com lágrimas caindo, e eles olhando para ela, quando de repente o que acontece é aqui descrito. Tendo dito isto, que ela não sabia onde ele estava e ela queria terminar o trabalho que começara, ela voltou-se para trás, ela sentiu uma presença. Ela sentiu uma presença. Aqui atrás, não sei se vai dar para ver em qualquer dessas câmeras aqui, deixa eu sair da frente, ó. Eu saí. Tem aqui em arame, um corpo de uma pessoa com os braços abertos e um coração vermelho ali no meio, todo em arame, todo vazado. Foi um amigo que veio aqui e me deu de presente. Eu achei uma obra tão complicada de fazer, e tão delicada, tão bonita, eventualmente tão cara. E ele veio aqui com tanto amor e me deu. Se você olha nos detalhes, tem coroa de espinhos, tem um lencinho ali do lado, tem um monte de coisas. Mas eu só botei aqui porque é vazado, porque praticamente se você não mostrar, ninguém vê. Tem até gente que vem aqui, presencialmente, anda para lá, anda para cá e não vê nada, porque é vazado. Em geral, só as mulheres enxergam, os homens passam batido. E o fato é que ela olha para trás porque ela sente uma presença. Tem um corpo, há uma densidade se aproximando, ela sente uma vibração, uma energia diferente. Não é o vazio do jardim, é uma presença. E ela se volta e olha para trás, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Não como essa obra de arte vazada aqui, que é só uma obra de arte, mas denso, como eu.
Olha para mim e olha para a obra de arte. Vê se dá para comparar. Ela olhando viu Jesus em pé. Olha a diferença. Ela tinha dito aos anjos: eu estou chorando porque levaram o meu Senhor. Ela tinha ido buscar um Cristo carregável, o Cristo da crucificação, o Cristo do crucifixo. E encontrou o Cristo que carrega o mundo, que carrega o universo, em quem tudo subsiste. Em pé. Não levável, não deitável, não carregável, não entregue, que é uma outra palavra repetida inúmeras vezes no processo da crucificação de Jesus, especialmente no Evangelho de Marcos, se fala dezenas de vezes e foi entregue, 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 entregue. É o Cristo levável. Ela agora aqui encontra o Cristo que leva, que carrega e leva tudo e todos em pé. Em pé. Viu Jesus em pé. Porque Jesus nunca mais será visto deitado. Ele está em pé de eternidade a eternidade, em pé. Como Estevão, sendo apedrejado, que olhou para os céus e disse: eis que eu vejo o Filho do Homem em pé, à destra do Todo-Poderoso, em pé. Viu Jesus em pé. Você está olhando em volta essa bagunça, essa loucura sendo feita em nome de Jesus. Porque o Jesus da religião é um Jesus morto. É um Jesus manipulável, é um Jesus deitado, é um Jesus carregável. Não apenas no crucifixo, mas é carregável e é colocado onde a gente quer que ele esteja. Os crentes dizem que Jesus vota em A, Jesus vota em A. Se a maioria dos crentes disserem que Jesus vota em B, Jesus vota em B. Se as igrejas todas disserem que a escolha política de Jesus é X, Jesus risca X. Porque trata-se de um Cristo morto. É um Cristo de decoração, é um Cristo de crucifixo, de crucificação, é um Cristo de manipulação, é um Cristo para apresentação, é um Cristo de logomarca, de logotipo, é um Cristo que sofre rebranding. De vez em quando ele é refeito para ser apresentado com uma nova cara, uma nova imagem. Ele sofre plásticas de vez em quando, porque ele é nada, ele é carregável, ele é levável para lá e para cá, ele está à mercê da decisão dos que se chamam de os ungidos do Senhor. É isso que se tem por aí. Agora, esse pessoal vai levar um susto porque Jesus está em pé. Ele não está deitado, ele está em pé. Diante de toda essa corja louca e cínica, ele está em pé. Maria olhou e viu que ninguém o tinha levado. Havia alguém atrás dela que ela não reconhecera quem era ainda, mas estava em pé. E não deitado ou jogado, em pé. Senhor das suas próprias decisões, em pé. Mas não reconheceu que era Jesus, porque chorava, porque tinha uma cortina de lágrimas. Ah, essa cortina de lágrimas. Quando as pessoas andam sem esperança, quando perdem a esperança da ressurreição, como eu tenho visto milhões que perderam a esperança da ressurreição. É impressionante. Se você quiser, entre aí no meu Instagram, o TikTok ou aqui no YouTube e veja comentários. Aqui menos no YouTube.
Porque quem vem aqui vem querendo coisa muito séria. Vem querendo coisa longa, com começo, meio, fim e conclusão. Então, é bem menos. Mas nas plataformas de posts curtos, onde você não pode nem falar muito, porque o pessoal não tem tempo para nada, não ouve nada, o grande adensamento humano ali é de gente que não crê mais em quase coisa alguma. A média de assistência deles é de 25, 30 segundos. São milhares, milhões até de visualizações. Semana retrasada eu tive um post com mais, chegando a 8 milhões de visualizações. Significa que 8 milhões de pessoas viram? Não, 8 milhões de pessoas com certeza passaram os olhos. Mas foram alguns milhares, vários milhares, que viram tudo, que voltaram, e aqui eu, como dono da página, fico sabendo, vendo as estatísticas, quem viu tudo, quem não viu tudo, quem voltou, quem pulou, dá para saber de tudo. A idade dos que fizeram isso. E aí você vê como a maioria não crê mais em nada. Se você fala de ressurreição, você vai encontrar uma quantidade enorme, especialmente de pessoas entre 18 e 30 anos de idade, dizendo isso tudo é mito, isso 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 é mito. E são os mesmos que, dizendo aquele é o mito, votaram no mito. Então o mito devia ser muito real para essas pessoas, não é? Mas não é. O mito político delas é real, mas quando se trata de mito aplicado a qualquer coisa espiritual, significa que nunca existiu, nem houve, nem haverá, que é ilusão e é miragem. Mas a mesma palavra eles aplicam num outro contexto, dando ideia de concreção e de materialidade indizível. É uma contradição extraordinária, mas é bom a gente nem entrar por aí. Porque a loucura é muito grande e a gente não chegaria ao fim. Pois bem, em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então, agora é Jesus quem fala. Perguntou-lhe Jesus a Maria Madalena: mulher, por que choras? É a mesma pergunta dos anjos, que tinham perguntado exatamente isto: mulher, por que choras? Agora, a mesma pergunta é feita não por anjos, não por entidades de outras dimensões, mas pelo Cristo ressuscitado dentre os mortos. Mulher, por que choras? A quem procuras? Você está procurando alguém? Está perdida aqui nessa tumba, com esse véu de lágrimas do rosto, sem esperança? E ela, supondo ser ele o jardineiro. Era um jardim bem menor do que esse meu jardim aqui de casa. E olha que o meu não é tão grande assim, mas é grande até. Mas era menor. E ela disse, deve ser o jardineiro que está falando comigo. Porque esse é o lugar de um homem rico e essa tumba não iria ficar abandonada, ela iria ser cuidada. É um jardim, é um horto, tem quem cuide. E foi a suposição dela. Pensou que era o jardineiro, perguntando a ela, e respondeu: Senhor, o meu Senhor, no sentido de como antigamente as pessoas tratavam umas às outras. Hoje em dia todo mundo é só você, não é? Mas eu ainda nasci num mundo em que qualquer pessoa mais velha do que você era senhor. Era o seu fulano. Quando não era senhor, era seu fulano. Ela, pensando que era o jardineiro, disse: seu jardineiro, o Senhor, me dize, se tu tiraste, ainda está na mente dela o Cristo carregável, retirável, levável no andor para lá e para cá, o Jesus das passeatas,
da marcha para Jesus. Leva Jesus para a marcha. Começa aqui e termina ali. Marcha para Jesus. Se tu o levaste, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei, porque se alguém aqui tem que ficar dona disso e dele, sou eu. No coraçãozinho dela, com toda a pureza dela, ela queria levar o defunto para casa, ou guardar em algum lugar, ou criar um túmulo de estimação, ou colocar num lugar onde ninguém soubesse de nada, para não haver visitação, para ser algo de poucos, ou de gente que o amava muito e que, apesar de ter sofrido horrorosamente, jamais deixaria de amá-lo, mesmo morto. Era nesse estado que Maria estava. Eu vou amá-lo mesmo morto. Mesmo que eu tenha que carregá-lo para cá e para lá, porque eu nunca amei ninguém na vida e nunca ninguém me amou tanto na vida. Eu vou amá-lo enquanto eu viver, mesmo morto. Eu o amarei para sempre. E eu o levarei para mim. E ele será particularmente meu. Disse-lhe Jesus, então, a Maria. Chamou-a pelo nome, disse Maria. Ela ouvira aquele nome tantas vezes, com aquele tom, aquela voz, com aquela gravidade, com aquela melodia, com aquela doçura e com aquela autoridade eterna. Uma voz transvocal, traspassante. Maria, ela voltou-se e, voltando-se, viu Jesus em pé. Voltando-se ela, lhe disse em hebraico, porque eles falavam aramaico, mas ela usou a linguagem clássica da sinagoga para designar o mestre, o ensinador, o professor, o guru da sinagoga, o líder, que era o rabi, ou o rabino em português, o rabone. Ela usa a expressão hebraica e o chama em hebraico pelo nome. E lhe diz Rabone, que quer dizer mestre. Mestre, mestre. Era ele, em pé, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o inferno, que voltara do Tártaros, das agonias mais profundas, das perdições universais, dos lugares indefinidos, incompreensíveis para a mente finita. Ele voltara de todas as dimensões e atravessara todas elas com o grito do está consumado. O Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, vindica sobre todos os universos a sua autoridade absoluta. Ele está em pé. Mestre, recomendou-lhe Jesus. Eu acho bonito porque não é exatamente a palavra ordenou-lhe, é recomendou-lhe Jesus. Num tom de conselho carinhoso que Jesus fala com ela. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Porque ela, quando falou mestre, ela quis pular sobre Jesus.
Ela quis fazer o que ela fazia sempre, tocar nele. E Jesus disse: não, não. Recomendou-lhe Jesus com todo carinho, segurou-a distante, na distância de um braço. Não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Por que ele não deixou que Maria o tocasse? Porque ele tinha dito lá em João, que no capítulo 13 até o 17, ele preparou os discípulos e as discípulas, os apóstolos e as apóstolas, as enviadas, quem quer que carregasse aquela mensagem presente naquela última ceia, que não era um clube do bolinha apenas. Pois bem, ele tinha preparado aquelas pessoas para a ausência física dele, dizendo: convém-vos que eu vá, vocês vão ter que aprender a lidar comigo num outro nível, numa outra perspectiva, já não é mais assim, com esses adensamentos, com demonstrações palpáveis, não, vocês vão ter que lidar numa outra perspectiva. E a primeira lição começa aqui, quando Maria quer pegar e ele diz não. Esse tempo do pegar, do levar, com toda aquela ênfase de Maria em o levaram, me dizem aonde o puseste, e eu o levarei, eu o tomarei para mim, eu vou cuidar dele. Não! Esse tempo em que vocês trouxeram comida, cuidaram de mim, me ajudaram, me serviram, passou. E essa ideia de que eu estou morto e carregável para ser levado de lá para cá, morreu! A morte morreu. Não! Agora é outra relação. Agora é a imaterialidade, agora é a fé. Agora não sou eu fora, agora sou eu morando e habitando o coração e a interioridade. Portanto, vai e dize aos demais, e não tentes me deter, me segurar, nem tocar em mim. Eu ainda não subi para o meu Pai, mas eu vou subir para o meu Pai, e vocês vão ter que aprender uma nova relação comigo, mas vai ter com os meus irmãos e as minhas irmãs. E dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Chegou a hora de eu subir. Então saiu Maria Madalena, anunciando. Essa é uma palavra apostólica. Saiu anunciando, apóstolos anunciam. Apóstolos levam a mensagem. O apóstolo é um recadeiro, é um anjo que leva a palavra que lhe foi entregue. Como anjos levam recados, levam mensagens, levam informações superiores, mais evoluídas e úteis. Assim também os apóstolos levam boas novas, anunciam boas novas. Quão belos e formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Paulo, quando cita isso, evocando o profeta Isaías, está falando do seu ministério apostólico, de anúncio das boas novas. Está lá em Romanos, no capítulo 10. E Maria sai daqui como uma genuína apóstola. Na realidade, é a primeira apóstola da ressurreição, é Maria. Aí os crentes ortodoxos, fanáticos, que habitam a machosfera e que são bispos da macholência, ficam com um ódio danado, parece até que o pinto deles encolhe. Ai, estou perdendo potência. Que gente mais ridícula. A primeira apóstola, nesse sentido literal da palavra, foi Maria Madalena.
Porque Pedro viu, voltou para casa, e João também. Agora Maria saiu anunciando, gritando para todo mundo. E ela é a primeira pessoa que recebe de Jesus essa incumbência. Vai e dize aos meus irmãos e às minhas irmãs que se dirijam lá a Galiléia e lá me verão, porque eu estou vivo. E ela creu, sem tocar, sem pegar, mas ela creu. E saiu gritando, anunciando, incontrolavelmente aos discípulos. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. É o que ela diz, eu vi o Senhor. Gente, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas e que ordenara que eles fossem para Galiléia, porque lá o veriam. Mas muito antes deles irem a Galiléia, ainda há algumas histórias aqui de Jerusalém que eu vou conversar com vocês no dia de amanhã, tanto aqui no Evangelho de João, quanto também em Lucas, acerca daqueles dois que estavam indo no mesmo dia, neste mesmo dia, a gente está de madrugada. Quando chegar ao pôr do sol, dois irão de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús, na direção de Tel Aviv, e encontraram com Jesus no caminho. Mas amanhã eu vou continuar e vou conversar com você sobre isso. Senhor Jesus, nesse tempo de descrença, onde cada um chega no instrumento de divulgação que possui, e todos hoje em dia possuem, e gritam a loucura que querem. Fazem veementes asseverações sobre o que não entendem, não provaram, não experimentaram, não conhecem. Mas tem uma ousadia de uma estupidez extraordinária na descrença que proclamam, com a soberba que possuem. Eu quero pedir que tu visites o coração dos quebrantados, humildes e contritos, e que sabem que tu ressuscitaste de entre os mortos, porque já provaram o poder da tua ressurreição. No fim, o que importa é provar o poder da tua ressurreição. É conhecer e ter comunhão com os teus sofrimentos e conhecermos em nós, existencialmente, o poder da tua ressurreição. Em nome de Jesus é o que eu peço que tu faças no coração de todos. Amém, amém e amém. Olha só, gente boa, gente linda, querida, vocês estão vendo passar por vocês aí uns pixies, estão vendo, né? Tem um pix de CPF escrito Caio e Adriana, que eu coloquei alguns meses atrás, ou talvez há um ano atrás, para os amigos que pediam, dizendo a gente queria também participar da sua vida pessoal. E eu agradeço de todo o coração, eu e minha mulher, por todos os que têm feito isso. Então aqui tem alguns. Amanhã eu vou mencionar o nome de outros. O Paulo Roberto Schneider, Deus te abençoe, muito obrigado, filho. Ciro Renan Prates, muito obrigado, Ciro. O Ângelo Márcio Ferreira da Costa, Deus te abençoe, obrigadíssimo. Paulo da Costa Paiva, muito, muito grato. O Lauro Sulek, obrigadíssimo, Lauro. A BFM Esportes Limitada, muito obrigado pela sua colaboração. A Sônia Maria Nogueira Passos, muito obrigado, Sônia querida. O Rony Peterson Alves Moreira, muito obrigado. Marcelo Medeiros Antunes, muito, muito grato. Nosso amigo Udenberg Nóbrega da Silva, que é fidelíssimo. Um grande beijo, obrigado.
O Alex RP dos Santos Consultoria, super generoso. Muito obrigado, Alex. Que Deus te abençoe. O Alex RP dos Santos Consultoria, muito obrigado de novo, mais uma vez, você muito, muito amado, viu? E generoso, meu querido. Deus te abençoe. Elise Campelo Cardoso, muito obrigado, Elisezinha. Marcos Antônio Naves Soares, obrigadíssimo. Gessé Simão da Silva, obrigado, Gessé. Joel Figueiro, obrigadíssimo. Deus te abençoe, Joel. A Júnia Alves Rezende, obrigado, querida. Antônio Carlos dos Santos Medina, muito obrigado. Joel Figueiro, muito, muito obrigado, Joel, querido. Júnia Alves Rezende, obrigadíssimo. Antônio Carlos dos Santos Medina, obrigado. Shirlene, sempre aqui, obrigado, Shirlene Diniz. E Joaquim Fernandes da Costa Filho, muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que têm me ajudado aqui. Eu e minha mulher trazemos extrema gratidão no coração por cada um de vocês, viu? De todo o coração. E agora você está vendo aí um outro Pix, que é o Pix do meu ministério. Esse aqui é pessoal, para aqueles que dizem a gente quer participar da tua vida pessoal. Agora, você que está me dizendo, e eu peço que você diga, prioritariamente até, eu quero ajudar o seu ministério a crescer, a alcançar mais pessoas. No dia 1º de dezembro, o nosso canal em várias plataformas em inglês vai ser lançado. 1º de dezembro. Significa que tem gente trabalhando, botando coisas em inglês, botando, traduzindo, fazendo. Eu estou gravando coisas especiais para o canal em inglês e que vai estar disponível e divulgado. Eu vou também contar com a sua divulgação no mundo inteiro, onde quer que haja pessoas falando inglês. Assim como eu estou muito feliz com o nosso canal em alemão, e ele nem está ainda em língua alemã, é só em legendas. E já tem um grupo grande de inscritos lá, e muita gente de crenças diferentes, mas que está encantada com Jesus acerca do qual estão ouvindo, dizendo: eu nunca pensei que Jesus fosse tão maravilhoso assim. E é isso que a gente quer distribuir pelo mundo. Eu peço que você nos ajude a fazer isso, nos ajudando financeiramente, porque a gente não consegue fazer nada sem recursos financeiros. Até essa live aqui tem luz acesa para todo lado, tem gente cortando ali dentro, tem gente de olho fazendo recortes em outros lugares, tem gente trabalhando. Eu sozinho não faço nada. Então está aqui, é para o meu ministério, não é para mim. Nunca nada do meu ministério veio para mim. De mim para o meu ministério é a vida inteira, desde 1973. Agora, do meu ministério para mim, não. E eu vou morrer com essa alegria de dizer: para mim, não. Eu tenho o prazer de dar a minha vida, minha mente, minha alma, meu espírito, minha inteligência, a mensagem que Deus me deu, a unção de Deus em mim, tudo aqui, para todos, para quem quiser, para quem vier com o coração aberto. E eu como e bebo e me visto com decência, com modéstia, com paz e com tranquilidade. Tem sido assim, será assim até o fim da nossa vida. E quem me dera fosse assim na prática de todas as pessoas que pregam o nome de Jesus frequentemente contra o Evangelho de Jesus. Mas você que bota a fé no que nós estamos fazendo aqui e na seriedade com a qual fazemos, invista, está aí o Pix para você anotar e investir. Além desse Pix, tem também outras formas. No caiofab.com.br, no meu blog, escreva aí Enter. Lá em cima, ó, tem contribuição, clicando. Aperte, entre aí que você encontra 2 bancos, o Santander e o Banco do Brasil, com as respectivas contas e CNPJs. É só anotar para quem quer fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo
mais opções de contribuição. Você chega aí, tem de novo os mesmos bancos, mesmas contas e CNPJs. Embaixo tem cartões de crédito para os que preferem usar a transferência via cartão ou aquele planejamento que o cartão oferece para meses adiante, ou PagSeguro, e o PayPal para quem está no exterior e que diz: eu gostaria de ajudar, mas pena que eu não moro no Brasil. No PayPal você pode fazer esse envio de qualquer lugar do mundo para nós, tá bom? Então que Deus abençoe muito você. E não se esqueça, para mim uma das coisas mais importantes é que você tenha acesso aos meus cursos, especialmente agora, final de ano, tem coisa nova chegando. Ontem o Marcelo Cunha me mandou a introdução da nova sequência documental que eu gravei há 1 ano e pouco atrás na Ásia Menor, atual Turquia, e você vai ter aí uns 10 ou 11 episódios, tanto começando por Istambul, pelo Palácio Topkapı e passeios de barco e viagens por lugares diferentes, a cisterna de Istambul, por aí afora. Aí Göbekli Tepe, Karahan Tepe e Derinkuyu você já viu na série que eu ofereci primeiro. Esse agora é sobre o sagrado, é sobre a perversão do sagrado e sobre o que o sagrado esconde da verdade do Evangelho. Aí eu vou levar você para Mileto, para Éfeso, para Basílica de João, nas imediações de Éfeso, para Laodiceia, para Hierápolis, para Pamukkale, para Tínia, onde eu vou falar sobre Apolônio de Tínia, que é uma figura que talvez você nunca tenha ouvido falar nela, mas é interessantíssima, e várias outras coisas. E ele me mandou ontem, tá lindo, 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 uma plasticidade maravilhosa. Eu quero todo mundo com essa série documental no Natal e outras mais. E você vai ter acesso a isso tudo. É claro que eu vou anunciar assim que esteja pronto, eu vou dizer agora, vá lá. Mas hoje, tá aí, ó, caiofaia.com.br/cursos, enter. Aí você cai nos cursos disponíveis. Todos esses aí, como eu explico todo dia, atrás de cada banner tem um vídeo meu explicando o que eu entrego em cada um desses cursos. Todo mundo sabe já como é que funciona. O que eu entrego sou eu mesmo dizendo o que você vai receber em cada um desses cursos. Estão disponíveis para você. E também nos dias de hoje, eu estou entregando um outro curso chamado O Poder dos Salmos. Está aí, já gravei centenas de episódios de 18 a 20 minutos. O mais longo deve ter 22 minutos. Centenas. E amanhã, depois de amanhã, eu vou gravar mais e vou gravar mais. E como é isso? É simplesmente salmos? Não. São salmos vistos com os olhos de Jesus. Primeiro, eu os vejo com os olhos do salmista. Seja Davi, Asaf, ou qualquer um dos salmistas aos quais se atribuem salmos, e são alguns, o Moisés, até Salomão, tem vários. O contexto histórico, o olhar do tempo, como era, o olhar do povo, como era, para a gente se situar lá naquele contexto de 3.000 anos atrás, de 2.500 anos, ou alguns até mais antigos. Depois que se estabelece o contexto, aí vem Jesus, a chave hermenêutica. E como é que se pode entender aquele salmo à luz do que Jesus disse, que é absoluto, que é a encarnação de Deus em Cristo nele. É a palavra dele
é aquela acerca da qual ele diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As de Moisés passam, as de Samuel passam, as de qualquer outro passam, as dele jamais passarão. Aí, se você quiser ainda aproveitar os Salmos e ver como os Salmos têm evangelhos lindos neles, você vai ter que aprender o que não é evangelho nos Salmos e o que caiu em obsolescência e o que é evangelho novo, vivo, perene e perpétuo. Para ser praticado, isso gera uma coragem de ser. É como defesa pessoal. Depois que você aprende, você nunca mais tem medo de nada nem de ninguém. É extraordinário. Já pegou o seu? Está aí no caiofabio.com.br/cursos O Poder dos Salmos. Faça isso agora e um beijo para todo mundo. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Aperte o sino e deixe o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende e bota a gente um pouco melhor. E se você nos ajudar a atingir logo 1 milhão de pessoas, a gente está chegando perto, aí vai aumentar o impulsionamento e eu conto com a sua ajuda. Mesma coisa nas outras plataformas, no Instagram, no TikTok, que são as duas outras que eu uso mais, e o Facebook. O Facebook tem dado uma bombada grande. A gente, antes da eleição de 22, onde eu fui atacado mais do que sei lá o quê, perdi milhares e milhares de seguidores nas plataformas todas somadas, foram milhares, mas eu estou firme aqui, ó. Não doeu, continuo pregando o mesmo evangelho. Agora, golpe comigo não. Se a gente conseguiu chegar a um estado de democracia, eu não dou um passo atrás. Eu só ando para frente, para trás não. E também não tem nenhuma perseguição religiosa de qualquer natureza acontecendo no país. Isso é mentira maligna. De quem não tem argumento, aí diz que é perseguição, é o diabo, é não sei o quê. Não tem como argumentar. E eu não estou preocupado. Perdi, mas eu perdi demais. E no Facebook, então, se tornou um lugar hostil. Agora eu vejo que está melhorando extraordinariamente. E eu que já tinha um grupo grande lá, que já estava, a essa altura era para ter passado de muitos milhões lá. Mas eu perdi tantos que ficou aí por volta de 700 mil. E voltou a crescer. Quero que você não deixe de estar no meu Instagram, no meu Facebook, no meu TikTok e aqui, nessa plataforma do YouTube, onde as coisas mais sérias que eu tenho a oferecer, longas, com começo, meio e fim, estão disponibilizadas a você. Um grande beijo, Deus nos abençoe e até amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.